diferença até o último dia do mês subsequente à recomposição. Se ele não pagar, o crédito então será restabelecido e cobrado sem as reduções legais, né? Bom, essa utilização dos depósitos não se aplica ao parcelamento de pessoas físicas por jurídicas. Aqui. Os honorários. Bom, isso aí é importante também, não sei se tem algum colega aqui, advogado. Na 11.941, essa isenção ela era bastante restrita. Ela ficava restrita às ações em que se discutia a reinclusão e o restabelecimento de outros parcelamentos, né? E desde que houvesse a renúncia. Nas reaberturas da Lei 11.941 e na Lei 12.996, essa isenção ela vai ser irrestrita, nos termos que vem agora. Não serão devidos honorários, bem como qualquer sucumbência, isso é importante também, em todas as ações que, direta ou indiretamente, vieram a ser extintas. Aplica-se, então, aos pedidos de desistência e renúncia, protocolados a partir da publicação da medida provisória 651, e aos já protocolados, mas que não tenha havido pagamento da verba. Os efeitos judiciais. O parcelamento tanto da 11.941 quanto do refis da Copa, eles não dependem de garantia. Então, independente do valor, não há necessidade de apresentar garantia, além das que já foram prestadas. Se já houve prestação de garantia, inclusive penhora judicial, ela se mantém até a vigência final do parcelamento. Os atos executórios, então, vão ser suspensos, significa que se houver alguma citação a ser feita, ela vai ser feita, mas a penhora subsequente não vai ser realizada, né? E se houve uma penhora já na vigência do parcelamento, há a possibilidade de levantamento. Se ela foi feita antes, aí não, né? Aí aplica-se o primeiro ponto. Inclusive, nos pagamentos à vista com utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo. Por quê? Porque depende da verificação posterior dessa existência, né? Então, os processos vão ficar suspensos até que seja verificado. Prescrição. Bom, a prescrição ela é interrompida pela opção de parcelamento, mantém suspensa enquanto vigia o parcelamento. Eu ia falar também dos depósitos das existências administrativas, mas o doutor Conrado aqui já tratou suficientemente. Acho que a gente pode passar para as perguntas. Eu estou online com o pessoal aqui recebendo alguns pedidos e vamos fazer as perguntas no microfone, senão o pessoal que está acompanhando via web não consegue acompanhar, ok? Vamos pegar mais o microfone. Matheus, me ajuda? 2 cliques, ok? Acho que a equipe poderia ficar aqui na mesa, pode ser? Por favor, quem apresentou, fica na mesa que a gente vai deixar 2 microfones. Anilson, me ajuda no microfone? Tem o Maldo, tem o delegado de Imbituba. Bom dia a todos. Meu nome é Mauro Roger Pinto. Eu teria 2 perguntas para o Dr. Conrado. A primeira delas, o senhor falou que haverá o pedido de restituição daquelas parcelas pagas já nos parcelamentos que estão sendo cancelados, né? E incluídos nesse novo parcelamento. Confirma essa informação, né? E, consequentemente, por que a Receita Federal não está fazendo a compensação desses valores e sim tem que fazer o pedido de restituição? Oi. Na verdade, esse pedido, como a pessoa vai apenas abandonar o parcelamento, esse que não foi consolidado ainda das reaberturas. E aí o que cabe, no caso de pagamento indevido, é o pedido de restituição, né? Ele pode usar esse pedido de restituição após fazer a decomp. Mas automaticamente a Receita não tem como fazer isso, né? Não tem previsão legal para a gente fazer a compensação automática. Só através da decomp, então. Sim, sim. Tá, ótimo. Oi. Complementando, a legislação de compensação. Porque a restituição, você tendo outro parcelamento, a restituição fica retida até você ou concordar com a utilização no saldo do parcelamento, para quitar o saldo devedor, né? Ou até quitar o parcelamento, né? Era isso, que a legislação de compensação versa
veda utilizar o parcelamento só de ofício. No momento que é reconhecido o direito creditório, o pagamento é que você pode compensar com o parcelamento. E uma outra questão é o seguinte, não está muito claro, nos débitos da Receita Federal, tanto quanto do INSS, aqueles que não estão na Procuradoria, existe a possibilidade de você fazer o pagamento à vista, ok? Para isso, eu vou ter que calcular guia a guia e aplicar o desconto, ou a gente faz uma guia do total dos valores e aplicando o desconto com um código específico? Não, é com o cálculo das reduções, para você fazer o recolhimento. Sim. Sim, mas dos cálculos das reduções. Aí eu pego guia por guia e coloco o código normal dos impostos. Débito por débito. É Débito uma guia por para débito. cada débito. Sim. Tá, ele não soma todo que nem no pedido do parcelamento. Não, daí, não, né? é débito por débito. À Tem vista. que ser, inclusive, os débitos estão vários débitos incluídos no mesmo parcelamento, caso seja para pagamento à vista. Quando desmontar o parcelamento, você vai pagar débito por débito que estava no parcelamento. Ok. O trabalho para nós contadores, então, vai ser daqueles bem grandes, então. Vamos ver se a gente consegue forçar a prorrogação, né, desse prazo aí, porque senão, para nós, está bem apertado, né? Obrigado. Ok. Muito bom dia. Só fazer um esclarecimento sobre a pergunta anterior ainda, que não é obrigatória a desistência do parcelamento das reaberturas. Tá? Quem achar que é mais vantajoso permanecer no parcelamento da 12865, reaberto pela 12973, pode permanecer com os débitos lá. Tá? Lá não tem as parcelas de entrada maiores, os benefícios são praticamente os mesmos, né? Então não há obrigatoriedade de desistência para reparcelamento na 12996. Muito bom dia, Conrado. Meu nome é Vânio de Amorim, eu sou de Garopaba. A pergunta, eu tenho duas perguntas a fazer. Uma até já está basicamente esclarecida, mas eu gostaria de torná-la, né, pelo menos um esclarecimento melhor. Primeiro é sobre os débitos do INSS. A gente tem uma dificuldade de identificá-los, principalmente quando eles se constituem em debicad, que a gente chama, né? Aí a gente não consegue agendamento dentro de um prazo hábil, né? Até porque o prazo é muito curto. E existe a dificuldade, porque a pessoa, quando vai constituir um parcelamento, somente aqueles que têm que fazer manual, que não são eletrônicos, às vezes reúne vários debicads num só parcelamento. E a gente não consegue, dentro da amortização das parcelas, identificar quanto foi de juros e quanto foi de pagamento do tributo. Então, suponhamos que eu pegue aqueles valores no dia da consolidação e aproxime um valor e não chega a 5%. Vou lá, paguei 3%. Eu corro o risco de perder o parcelamento por isso? De perder o parcelamento não, porque ele prevê um prazo para ajuste ali na consolidação, tá? Você pode ter o risco de você não conseguir a certidão negativa, porque essas certidões até a consolidação vão ser a pedido, e você vai ter que apresentar lá um memorial de cálculo de como se chegou naquele valor e aí aparecer a divergência. E aí tu vai ter que retificar aquilo ali para obter a tua certidão negativa. Ok. Esse percentual é após as reduções, né? Dentro das reduções. Ok. Tá. E a questão, né, mas esse prazo que está me falando que eu vou ter um prazo de ajuste, ele já está especificado? A gente acredita que vai ser a mesma sistemática da 11941, que na consolidação você tinha um período ali que você simulava a consolidação, tinha um prazo de até 3 dias úteis antes da consolidação para você tá com os pagamentos todos regulares. Né? A gente acredita que dessa vez vai ser a mesma forma. Você, quando for fazer a consolidação, você vai indicar os débitos naquele momento, e ali, se indicar que os pagamentos são insuficientes para você estar regular, você vai ter que regularizar para consolidar realmente os débitos. Ok. E quanto ao Simples Nacional ali, pelo menos acho que ficou claro que não pode ser parcelado, né? Mas o Simples, ele constitui outros débitos que são de natureza, tipo, a constituição do percentual do Simples pode ser imposto de renda, contribuição social, CPP, isso eu não posso diluir daquela alíquota ali e fazer o parcelamento? Isso não tem previsão para isso, né? Não tem base legal para a gente aceitar o parcelamento do Simples nesses termos. Né? Obrigado. É que envolve outros entes e depende de lei complementar, como ocorreu na abertura de parcelamento para o Simples Nacional.
Tá certo, muito obrigado. Bom dia, senhores. A Raquel Souto, de Florianópolis. Eu só gostaria de esclarecer uma situação que ficou meio duvidosa com a pergunta do nosso colega ali. Nós vamos fazer o levantamento dos débitos, atualizá-los até hoje, depois aplicar as reduções previstas na lei, mas o pagamento à vista pode ser numa única guia para cada débito, os 4, né? Porque eu fico meio confuso ali. E vai ser atualizado até hoje, todos os débitos, acumula-se, aplica-se a redução prevista na lei, mas o pagamento à vista, se eu tenho 40 débitos, vão ser 40 guias? Não, 40 guias. 40 débitos, você está falando 40 competências, períodos de Isso, apuração? isso. Não, é por tributo, por código de receita, você pode agrupar. Uma única guia, né? Ah, Se certo. for no processo, agora o declara. Se for no processo, você pode recolher pelo código de receita. Agora, se for por competência, não. Tá, então, são tantas guias quantas competências tiverem atrasadas. Só com relação às dívidas ativas, seria por DAF ou por GPS, a GPS e a DAF por inscrição. Por inscrição em dívida, que ela já é agrupada em tributos. Né? Se for o código de receita de cada tributo. O código de receita no processo administrativo. Por exemplo, um auto de infração tem mais de um código de receita. Para cada tributo, você pode fazer uma guia. Se for débito declarado, aí é a questão que você tem que fazer por competência. Diga aí. No atendimento, a gente separa, sim, os débitos previdenciários, que têm um tratamento bem diferente dos fazendários. Né? Os débitos fazendários, quando ele está escrito de dívida ativa, na página da PGFN, ele já tem um pagamento à vista. Então, é por ali que vocês têm que ir. Tá? Por quê? Porque quando vocês fazem a emissão do DARF por ali, ele já marca que é um pagamento à vista, tá? E quando o pagamento entra, já liquida o débito. Né? Na esfera administrativa, os débitos fazendários, ele tem duas formas. Quando existe um processo, tá? O que a gente faz? A gente emite a guia do processo e aquela guia que a gente emitir, que vai sair, tá? A gente dá as reduções. Quando é competência, nós vamos ter que fazer por competência, não tem outra forma. Tá? Aí é competência por competência, porque ele não está dentro do processo. Os débitos previdenciários, a gente faz o recolhimento através de debicad. Não tem como pagar à vista por competência. Tá? A gente teria que transformar as divergências que existem lá até dezembro de 2013, o vencimento é do dezembro de 2013, em um débito para depois fazer o pagamento à vista. Tá? E, para gerar esse débito, vocês vão ter que comparecer na Receita, porque só a Receita que vai conseguir fazer. Tá? Não tem como fazer diferente. Tem uma perguntinha aqui do Edson, está lá em Araranguá. Ele pergunta o seguinte: sobre antecipação, o contribuinte deve 150 mil. Após a aplicação das reduções, vem para 100 mil, no exemplo dele. Os 5% é sobre os 100 ou os 150 mil? Se for sobre os 100 mil, será 5 vezes de 1.000. E estas antecipações correspondem a uma parcela ou 5 parcelas? Ele vai pegar o valor consolidado, total, para ver a faixa que ele vai estar. Se vai ser 5, 10, 15 ou 20%. Aí, colocado numa determinada faixa, ele vai pagar aquele percentual em cima do valor já com as reduções. Já com a redução. Sim. As 5 parcelas da antecipação, as 5 pagamentos mensais da antecipação constituem uma parcela apenas. Uma parcela apenas, não 5. Ok, obrigado. Bom dia. A minha dúvida é a seguinte, meu nome é Ariane. Tem um cliente que ele tinha várias declarações em atraso, 2010, 2011 e 2012. No caso, foram feitas suas declarações informando os débitos. Os débitos a gente sabe que entra porque eles são vencidos até 31 de dezembro de 2013. Mas quanto às declarações, vai entrar os valores das multas também? Não, porque a multa, o vencimento é 30 dias da ciência do lançamento. Sim. Essas multas. Então, não teria que ser débitos vencidos até 31 de dezembro de 2013. Só as multas anteriores lançadas já teve esse vencimento. Entendi. Só complementando em relação à multa de ofício, aquela vinculada ao débito, você considera o vencimento do débito, não da multa. Você foi lançado com a multa de 75 a 150 um tributo,
A multa, em regra, vence a partir do lançamento, né? 30º dia. Mas você considera o vencimento do tributo quando ela é vinculada. Agora, multa isolada, não. Ela tem um vencimento da data que... Só para complementar. Quanto àquela restituição que vocês estavam falando, da lei anterior, mas outros parcelamentos que não são desse da lei 11.941, eles também a gente vai ter que pedir a restituição? Vamos supor, tem um parcelamento isolado lá de INSS, outro de PIS, e a gente resolve desistir deles e entrar na nova lei. A gente vai ter que restituir esses também? Você vai parcelar o saldo devedor. O saldo devedor. Ah, entendi. Bom dia. Um cliente meu, ele já tem um bem penhorado, né, que as dívidas está em dívida ativa. Vai a leilão esse bem agora em outubro. Se eu solicitar o parcelamento desse débito, o procedimento, pedir o parcelamento, pegar o recibo, ele vai pagar à vista, inclusive, né? Pegar o DARF pago, recibo, protocolar lá na procuradoria, e assim a procuradoria faz a baixa já do bem dele, ou eu tenho que fazer mais algum procedimento? O ideal para evitar, né, prejuízo seria peticionar também em juízo, mas apresente para nós na procuradoria todos esses documentos, que a gente então vai dar baixa no débito e aí vai ser evitado o leilão. Né? Ok, obrigada. Pode fazer, né? Bom dia, senhores. Meu nome é Rafaela, eu sou de Blumenau. Eu fiquei com 3 dúvidas, na verdade. A primeira delas, eu acho que é só para reiterar, mas a questão dos débitos que são parceláveis, né? A 12.996, ela não faz assim, as distinções que a 11.941 fazia. Então, débitos, por exemplo, aproveitamento indevido de IPI, eu também posso parcelar. Débitos excluídos de parcelamentos, inclusive da 11.941, também são parceláveis? Ok, então essa primeira questão está superada. Só, desculpa, tem umas restrições, né? Os débitos de Simples Nacional, do regime de tributação, os débitos CPMF e do regime especial de tributação não podem ser parcelados. Né? Ok. Fora isso, sim. Obrigada. E sobre as antecipações, o cálculo inicial eu compreendi. Eu só não entendi se podemos aplicar já as reduções de prejuízo e base de cálculo quando o débito for parcelado. Eu apuro o montante, o saldo original, considero ali o percentual da redução, da antecipação, né? E depois eu aplico as reduções para efetivamente considerar a antecipação. E o prejuízo de base de cálculo é nesse momento que eu faço a redução? Essa questão a gente também houve dúvida, interpretação, a gente já levantou internamente, estamos aguardando a resposta para passar o entendimento oficial. Entendi. Eu imaginei, não tinha sido esperado. E sobre, doutor Conrado, o senhor explicou sobre a desistência da discussão administrativa dos processos, o que compete ali à não homologação da DECOMP. Eu só não entendi. A desistência é total? Por exemplo, eu quero continuar discutindo a existência do crédito. Eu parcelo os débitos, ou pago os débitos oriundos da compensação, mas o crédito eu entendo que é válido, tem possibilidade de discussão. Eu não posso continuar discutindo? Não, você está desistindo da compensação. Da compensação. A restituição você vai continuar discutindo. Posso discutir. Ok. Tá. Obrigada. Deixa eu só, antes de passar para a Adriana aqui, a mesa autoriza a gravação e a disponibilidade disso mais tarde, ok? Ok? Só para deixar o pessoal aí um pouco mais tranquilo, porque tem gente pedindo a republicação depois. Obrigada, bom dia. Com relação à antecipação, se eu faço a antecipação, tenho possibilidade de fazer em até 5 parcelas, né? Como é que fica a questão da liberação da CND nesses casos? Como fica... em que situação eu posso, a partir do momento que eu faço o pagamento da primeira antecipação, se eu faço ela em 5 vezes, eu já posso solicitar perante a Receita Federal e perante a Procuradoria a liberação da certidão positiva com efeito de negativa? A adesão não sensibiliza a CND, tá? Você vai continuar tirando a pedido lá na Receita. É isso, né?
Mas eu tenho que aguardar o prazo dessas 5 parcelas? Não. Não. Fazendo adesão e pagando a primeira, né, que a primeira vai confirmar a adesão. O pagamento da primeira parcela confirma a adesão. Desculpa, eu vou reiterar o questionamento. O pagamento da primeira antecipação... Da primeira das 5 parcelas da antecipação. E com relação à desistência dos processos administrativos e judiciais, eu tenho o prazo ali do último dia, né? Ele é a partir da minha adesão ou a partir da consolidação que ainda não tem data? É da consolidação. Para pagamento à vista, não. Pagamento à vista seria, então, até o final de setembro. Parcelamento até o final, o mês subsequente, a data da consolidação, que não tem data ainda. Fala um pouquinho sobre a certidão, porque, na realidade, vai cair no atendimento, né? Então, é assim, ó. A lei, ela determina que a obrigação do contribuinte é calcular primeiro as antecipações, né? Para a Receita é difícil fazer isso para todo mundo, mas cabe ao contribuinte. No caso de certidão negativa, tá? O que a gente vai pedir para o contribuinte? A gente vai pedir que ele apresente um demonstrativo de como ele chegou nas antecipações, né? E identificar quais são os débitos e ainda fazer uma declaração de que aqueles débitos estão incluídos no parcelamento, enquanto não sair nenhum ato da Receita de forma para simplificar isso. Tá? Eu acredito que a Procuradoria também vai pedir esse demonstrativo, né, dizendo como é que chegou, fazer os cálculos, quais são os débitos que estão incluídos ali, né, e demonstrar. É claro que em alguns casos, inclusive quando houver desistência de parcelamento, vai ser difícil ter uma coisa bem exata, tá? Mas tem que ter uma coerência com o que está com os débitos do contribuinte. Ele não pode chegar e pedir, ter um débito de 1 milhão e apresentar R$100 como antecipação. Tá? Não tem lógica nenhuma. Certidão não vai sair. Só colocando aqui, isso aí mudou, né, da primeira abertura da 1141 para as reaberturas e para o atual refis da Copa. Né? Na primeira, sim, se fazia R$100 e estava com certidão. Né? Então, houve gente com 30, 50 milhões de reais em débito pagando R$100 e estava ganhando certidão. Então, isso foi alterado. A gente tem solicitado, então, essa declaração. Obviamente, também vai haver incorreções, vocês vão ter prazos para quitar essas incorreções na data da consolidação também. Mas o que importa aqui, como o Hércules falou, é estar razoavelmente dentro daquilo que vai ser colocado, dentro do que vocês estão incluindo. Por que a gente pede? Muitas vezes vocês querem parcelar só um montante da dívida. Aí tu olhas o total da dívida, pô, o cara tem R$1 milhão e está pagando, sei lá, 5 mil. Como assim? O que está acontecendo aqui? Então, é por isso que é solicitado, né? Mas não... Muda, então, sensivelmente com relação aos 941. Falo isso porque ainda ontem eu fui dar uma pesquisada na internet e tem site dizendo que vocês podem pagar R$100. Não é bem por aí, né? Meu nome é Adalberto. Como fica... eu vou calcular os débitos, tenho diversas inscrições. E aquelas que podem estar prescritas? Bom, as que podem estar prescritas, o senhor deveria solicitar, então, a baixa, né, as razões pelas quais estão prescritas, tentar resolver isso até o dia 25. Né? Se não, faz o pagamento e depois ele se compensa dentro do parcelamento. E a gente baixa ele e aí vai ser... Quando for consolidado, aí ele vai entrar em consolidação sem essas prescritas. Então, vai haver essa compensação. O importante, sim, também é que agora vocês têm que ter a noção dos débitos que vocês vão parcelar. Né? Mas eles não vão cair imediatamente no sistema, esse é o problema. Então, pode haver essa compensação a posteriori também, não há problema. Tenho, então, que protocolar até o dia 25 o pedido. Não, pode protocolar até depois. O importante é que na consolidação esteja só essas dívidas que o senhor vai realmente consolidar. Obrigado. Bom dia. Daiane aqui, bom dia. Com relação aos débitos parcelados, vai haver a desistência dos débitos, do parcelamento, e para o cálculo do débito, eu devo já considerar o valor remanescente do parcelamento ou eu devo voltar ao principal lá do débito na época, trazer atualizado e aí sim aplicar os descontos e as reduções legais previstas em lei? E uma outra dúvida é com relação a parcelamentos já rescindidos antes de pedir a desistência. Como é que funcionaria?
Bom, a Lei 12.996, ela não fez aquela distinção da 11.941, do artigo 3º, artigo 1º. Tá? Então, o débito vai entrar como um débito, vai entrar o saldo do parcelamento que você está desistindo ou que foi rescindido, vai entrar aquele valor na consolidação. Direto, então, posso pegar ali o saldo remanescente e aplicar ali. Sim, ali vai aplicar os benefícios. E para os parcelamentos já rescindidos antes do pedido de desistência não tem diferença? Vai funcionar o mesmo? Ok, obrigada. As modalidades são pagamento à vista com utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo ou parcelamento propriamente dito. Né? Ok. Uma outra pergunta. Tem os débitos que está em fase de inscrição em dívida ativa. Nem tem inscrição e nem estão na Receita Federal. Qual a opção que eu vou adotar? Provavelmente são previdenciários, né? Não, federal também, às vezes. Acontece que fica naqueles 75 dias ali. Não, se dá nesses 75 dias, ele já está inscrito, se ele já possui um número. Tem aqueles 75 dias da notificação do CADIM, né? Uhum. Mas ele já está inscrito em dívida ativa, pode ser considerado. O que pode acontecer é um prazinho entre a emissão da Receita Federal para a inscrição em dívida ativa, só que está suspenso isso aí, né? Não tem sido mais emitido, a Receita não tem mais encaminhado débito à inscrição justamente para evitar esse tipo de problema. Então, só um caso de você verificar, isso aqui não está inscrito, isso aqui foi encaminhado, algum débito perdido que pode acontecer no meio do conjunto, aí entrar em contato com a Receita ou com a Procuradoria para a gente averiguar qual é a situação do débito. A princípio, esse débito aí que o senhor está mencionando, ele está sim inscrito. Ele está só aguardando os 75 dias do prazo legal para a inclusão no CADIM, mas ele deve estar inscrito sim. Ok, muito obrigado. Bom dia, senhores. Raquel Souto, Florianópolis, novamente. Eu gostaria de reforçar um pequeno detalhe que ainda não ficou claro. Alguns colegas perguntaram, a resposta foi mais para um lado, a colega agora perguntou, gerou uma dúvida um pouco maior. Se eu estou desistindo do parcelamento, na apresentação do nosso colega, ele falou que eu teria que pedir a restituição. Agora, a nossa colega perguntou, não, vou parcelar o saldo remanescente. Não ficou claro isso. Eu estou desistindo do parcelamento entrando no novo refis. Eu vou parcelar o saldo remanescente, eu vou pedir uma restituição e cancelar tudo aquilo e voltar desde o início. Não ficou claro essa interpretação. Deixa eu tentar esclarecer. O que vai ser necessário o pedido de restituição é da reabertura da 11.941 pela Lei 12.865 lá de novembro, né? E da 12.973 agora em maio, com adesão até julho. Então, quem aderiu a essas modalidades, a essas duas reaberturas e vem pagando antecipações, porque ainda não foi consolidado, desses aí, e quer botar esses débitos na 12.996, então, isso que ele vem pagando antes dessa consolidação, ele vai ter que pedir a restituição e colocar os débitos na 12.996, tá? Sem que haja consolidação dessas duas reaberturas. Todos os demais parcelamentos, PAES, PAEX, refis, parcelamentos ordinários simplificados que houve consolidação, esses aí ela vai desistir e vai ser o saldo devedor normalmente. A restituição, aquela que eu me referia, só no caso das reaberturas que não houve consolidação. Então, é como se ela não tivesse entrado nesses parcelamentos. Então, esses pagamentos que ela fez, ela vai pedir a restituição. Mas aí vai restituir para a empresa que está devendo? Vai ficar aquela questão que vai ser usado se já houver a consolidação da 12.996, vai ser usado no saldo devedor desse compensação de ofício. Se no momento... compensação. A empresa não vai receber dinheiro, né? Isso. Não. Entendi isso. Inclusive, me passaram uma mensagem, foi atender o telefone do Tadeu Oneda, que está lá em Tangará, está desesperado. Ele assim, eu vou receber, mas estou devendo. Tadeu, tu não vai receber de volta. Eu tenho um cliente que ele tem um depósito judicial de uma execução fiscal previdenciária que ele teve e ele quer participar desse parcelamento. Como é que ele vai fazer essa desistência? É pela internet ou é em papel? A desistência da ação judicial ela deve ser feita em papel, né? Junto ao juízo com uma petição solicitando a renúncia ao processo. E a utilização
Quer dizer, como execução fiscal não há necessidade de renúncia, né? Apenas a petição pedindo a desistência das argumentações, não sei se há alguma argumentação judicial. Não, embargo, alguma coisa? É devido, Tá. não tem questão para discutir. Tá. É só, quero saber assim, como é que ela vai fazer Tá. para entrar nesse parcelamento. Sim, ela né? deve, ela vai até vai receber, pagar à a vista, empresa assim? até não vai parcelar. A empresa até a justiça já perguntou para ela, já disse que ela tem, se ela quer participar ou não. Tá. O depósito, independentemente se vai entrar no pagamento à vista ou parcelamento, ele vai ser transformado em pagamento definitivo. Pode ser, inclusive, que esse depósito quite a dívida com os descontos, né? Não, ainda não vai, Não vai quitar? Bom, então dívida tá. grande. Aí entra naquela situação, você vai pedir vai solicitar essa transformação do depósito, né, para a União, vai ser aplicados os descontos na data do depósito ou dos depósitos, né? O saldo remanescente, sim, ele vai poder ser parcelado, e aí com os descontos normais, pago ou com prejuízo fiscal, Não, ou pode ser não pago à tem vista. prejuízo. Mas aí o que importa agora aqui, então, é solicitar essa conversão em juízo e fazer o pedido de adesão ao parcelamento da lei, né, no ECAC. E já Então, vão ser dois calcular procedimentos. para pagar aquelas parcelas ali Exato, também. porque o que você vai pagar no parcelamento é o saldo que não vai ser quitado com o depósito. Tá legal? E a partir desse mês de agosto, fazendo ali adesão, já cancela aquele depósito judicial, não paga mais, para já pagar a primeira parcela. Está sendo feito o depósito Está mensalmente. sendo feito mensalmente, foi Tá. acordado um percentual do faturamento. Faturamento, tá. E recolhe todo mês a guia normalmente. Então né? esses depósitos eles vão ser utilizados então para pagamento. O que vai ser pago, vai ser parcelado, né, na consolidação, vai ser o saldo que não for quitado com o depósito. O negócio é pedir, nesse caso ali, via advogado, a desistência, né? Isso aí. Cancelar esse judicial, parar de recolher esse mês e já fazer o Já pedido. solicitar também a conversão, né, que isso aí está no artigo 10 da 1141. Solicitar a conversão disso aí em renda. Os processos judiciais, na verdade, vai ficar suspenso. A desistência é só com relação a alguma argumentação que vocês tenham feito, mas como a colega mencionou, não há impugnação. Não tem né? nada para discutir. Tá. E daí depois, aí eu vou lá pegar o saldo, né? Vem que faixa que eu me enquadro, vou enquadrar ali no 5%, vou recolher 5 parcelas. Isso e aí. depois, aí quando vai começar as parcelas normais, após os 5%, né? Isso. Eu vou ver o saldo que eu tenho, menos aquela antecipação de 5, Isso. e vou dividir pela quantidade que eu estou pretendendo recolher. Perfeito, E todo mês vou atualizar pela Selic esse valor? Perfeito. Ele Isso aí vai mesmo. pode ser um valor aproximado, se der alguma divergência lá na consolidação vai poder ajustar. Isso, na consolidação há a previsão, né, de ajuste desses eventuais erros que possam ter acontecido, até a maior, né? Aí não vai haver ajuste, mas vai haver compensação com o saldo do parcelamento. Né? Obrigada. Bom dia. No caso da Procuradoria, é um parcelamento para cada inscrição e da Receita Federal, um parcelamento para cada tributo, PIS, CONFINS, Imposto de Renda? Seria isso? Não, as modalidades em cada órgão são por tipo de tributo, previdenciário ou fazendário. Então, se tem várias inscrições fazendárias, vai ser um parcelamento só. Só o pagamento à vista, aí sim, tem que ser dividido por inscrição. Mas o parcelamento não, o parcelamento é um só. Eu vou acumular o fazendário tem 10 inscrições, vai ser... Soma tudo, a parcela vai ser uma só. Previdenciário tem mais 5, também vai ser um parcelamento previdenciário, aí vai ser diferente. Um previdenciário e um não previdenciário. Na Receita, a mesma situação. Okay. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Sandra, sou de Canelinha. Eu tenho um cliente que ela tem uma dívida, a empresa paralisou e tem várias dívidas da PGFN que foi para pessoa física. Esse parcelamento que ela vai fazer na pessoa física, ela pode observar o valor mínimo da pessoa física ou ela tem que ser o valor da pessoa jurídica? Nesse caso, o valor é da pessoa jurídica, né, e essa solicitação de parcelamento ela tem que ser feita manualmente.
Esse é o único caso que há necessidade de apresentação do pedido manualmente. A portaria conjunta 13, ela vem com um anexo único. Sim. Então, esse anexo único deve ser preenchido e entregue no domicílio fiscal da empresa, né? Então, essa é a única situação em que o parcelamento vai ser feito manual. Tá, mas são 5 dívidas ativas que estão no nome da pessoa física. Uhum. O restante continua no nome da pessoa jurídica. Não sei se é por causa do valor. Sim, provavelmente por alguma situação que tenha ocorrido na execução fiscal, né? Porém, a dívida é mesmo da pessoa jurídica, né? Sei. Então, ela vai... a situação é o parcelamento de débitos de pessoa jurídica pela pessoa física, né? E aí essa é uma situação especial. Não sei se o seu cliente vai querer consolidar todos os débitos, inclusive os que não estão ainda em nome dele. Realmente eu não, na realidade vai só considerar, ela até vai pagar à vista a parte que está no nome da pessoa física. Tá. Não, você vai pagar à vista até nem a necessidade da parcela guia. Mínima, né? Faz a guia, paga no nome da pessoa jurídica mesmo, né? Vai sair o CNPJ no DARF, vai ser o da pessoa jurídica, e aí vai haver a baixa, né? Tá. Outro fato é que o companheiro ali falou quanto à CDA de INSS, a previdenciária. Tá? Na PGFN, no nosso caso, tem uma empresa que não aparece. Aí eu tenho que fazer agendamento na agência e não tem vaga. O que eu faço para saber o que está incluso? Tá, eu só compreender, a empresa tem uma dívida previdenciária, tem a dívida sabido que tem. É sabido que tem. Tá, só não aparece aonde? Não aparece na PGFN, não aparece. E aí, se tu tira o extrato no ICAC, ela não aparece detalhada. Bom, isso aí a gente vai ter que verificar no caso a caso e no atendimento, né? E, bom, parte do atendimento, eu não sei se... provavelmente na Receita Federal, né? Se houver algum problema junto à Receita Federal, pode ser junto à Procuradoria. Porque no ECAC eu não consigo, determinar. Você quer o extrato? Não, o extrato ele não vai sair no ECAC mesmo, tá? Agora eu compreendi. Tá. No extrato dos débitos previdenciários ele não sai no ECAC, ele tem que ser conseguido no atendimento da Receita Federal. Pois é, esse é o problema, né? Isso. Agendamento. Aí não... A gente estava comentando isso agora, realmente. Então fica difícil para a gente fazer. Outro assunto é que nós tínhamos um parcelamento na Lei 11.941 e quando foi da consolidação tinha um saldo menor. No dia da consolidação a gente pagou aquele saldo e aí eles quiseram desconsiderar. Nós entramos com uma ação e até agora já em primeira instância ganhamos porque era um valor irrisório. Aí eu tenho que desistir desse processo ou não? Não, porque eu tenho só uma dívida... daí eu tenho uma dívida tributária federal só. Previdenciária não tenho mais dessa. Nesse caso é o seguinte, provavelmente, né, não conheço a situação específica, mas provavelmente vai ser melhor buscar judicialmente isso aí, já que se você tem essa certeza, mantém judicial. Até porque se for cancelado a 11.941, ele vai ser restabelecido sem os descontos para ser reconsolidado no refis da Copa, que também exige antecipações. Então, cada caso é um caso, como o Dr. Conrado mencionou. Né? No seu caso, vai da avaliação do seu advogado se quer ou não desistir da ação judicial. Se quiser incluir esse débito em específico no refis da Copa, aí sim tem que haver desistência com renúncia. Se não, se ele avaliar, não, isso aqui nós vamos ganhar mesmo... Não, mas só que essa dívida é previdenciária e o que eu tenho só para entrar na lei na nova lei da Copa é só federal. Não, assim, você pode optar por débito, né? A consolidação é diferente do primeiro refis lá que abrangia todos. Aqui, na hora que você for consolidar, eu vou dizer, olha, eu tenho 10, mas eu quero consolidar só 8. Por isso até que a gente exige a tabela. Depois vai ser a mesma coisa que outra vez. Daí tu escolhe o que tu vai realmente pagar. Esse débito, assim, não, esse débito eu nem incluí. Esse débito eu estou discutindo judicialmente, eu não quero incluir ele. Isso pode ser feito sim. Tá bom, então. Obrigada. Tem uma pergunta do Henrique Zilli, lá de São Lourenço do Oeste. Ele tem um cliente que possui débitos previdenciários em dívida ativa, administrativo e parcelados. Ele também possui alguns débitos que não haviam sido declarados referente à contribuição previdenciária rural. Esses valores já foram declarados, entretanto, ainda não constam no sistema da Receita. Nesse caso, faço o cálculo e pago antecipação com base nos valores declarados?
caso eu faça o cálculo, mas depois não fique igual ao da receita, isso poderá ser ajustado na consolidação? Não corro o risco de ficar de fora? É quase um texto. A orientação é essa, que ele faça a estimativa, né, aproximado, e vai ter lá na consolidação para regularizar. Né? O importante aqui é fazer essa opção e pagar a primeira prestação no prazo. Né? Se houver alguma inconsistência de sistema, que não caiu ainda, isso vai ser resolvido nesse prazo de consolidação. Até por isso existe um alongamento maior. Né? Oi. Com relação àquelas empresas que não estão em atividade, mas elas não estão com o CNPJ inativo, tá? Como é que fica para fins de parcelamento? Se ela não tem atividade, está com o CNPJ ativo, eu posso fazer o parcelamento em nome da pessoa física ou não? Parcelamento em nome da... O parcelamento em nome da pessoa física são aquelas condições, que o pedido é manual, tem que ter estabelecida a responsabilidade pelo crédito tributário. Então, se não tem esse vínculo de responsabilização, tem que ser em nome da pessoa jurídica. Mas e como é que fica com a questão da contabilidade? Como é que eu vou fazer um parcelamento em nome de uma empresa que ela não tem mais caixa, ela não está mais faturando? Porque tem que... Ela está sem movimento, mas não está inativa. Porque para a pessoa física você transferir, conforme está disciplinado, só se houver essa responsabilização pelo crédito tributário para a pessoa física. E aquelas empresas que foram, o CNPJ foram baixados em razão de 5 anos sem movimento, eu consigo reativar esse CNPJ para fins de parcelamento? Ainda havia responsabilização, pode. Ainda que não tenha havido a responsabilização judicial, como no caso da colega, ele pode, desde que ele tenha alguma vinculação com esse fato gerador. Se é o sócio administrador, ele faz o pedido manual e aí sim, não vai ter problema. Ele pode sim incluir. Mas o pedido é manual, só lembrando, né, que nesse caso vai ter que ser feito com o preenchimento do anexo. Se eu responder a parte do CNPJ, as empresas que estão canceladas pela Receita, lá na Lei 123, né, a Receita cancelou aquelas empresas que estavam sem movimento. Então, essas empresas, elas podem ser restabelecidas, vocês podem pedir o restabelecimento dela, desde que ela esteja ativa na junta comercial. Tá? Porque foi um ato de ofício da Receita, independente de existir distrato ou não. Tá? Então, elas podem ser reativadas. As empresas que estão canceladas pela junta por mais de 10 anos, tá? Elas podem ser reativadas na Receita, desde que vocês também reativem na junta. Então, para reativar uma empresa na Receita, vocês têm que trazer uma certidão simplificada, onde consta a empresa como ativa. Tá? Também. Aí vocês vão ter que trazer uma certidão do cartório dizendo que ela está ativa lá. Tá? A Receita restabelece. Tá? Agora, quando é feito um distrato na junta comercial, não tem como desfazer. Principalmente porque a junta não aceita, depois de estar feito o distrato, ela não reverte aquele ato. Bom dia. No caso de uma fiscalização da Receita Federal, onde foram majoradas alíquotas, onde a empresa, enfim, não concorda com o procedimento do fiscal e das alíquotas majoradas. Essa defesa, que está sendo uma defesa judicial, ela precisa ser desistida também para aderir ao refis? Se quiser incluir esse débito em específico, sim. Eu preciso aceitar a majoração que foi feita? Sim, tem que levar em consideração isso, até porque essa multa de ofício vai sofrer um desconto bastante relevante. Né? Não, nem pela multa, mas pela majoração de alíquotas que eventualmente o agente... Sim. Tem que haver, sim, a desistência. Tem uma pergunta aqui do Maurício de Joinville. Se a empresa aderida ao refis da Copa, desistindo do parcelamento ordinário, poderá depois aderir à MP 651, artigo 33, que permite a compensação de IPF, BNCS e LL com o valor principal, desde que pague os 30% em dinheiro? Demorou para perguntarem do artigo 33 da MP, né? Olha,
Artigo 33, a gente não tem regulamentação, é uma novidade para todo mundo. O que ele diz é que os débitos que estiverem parcelados poderão ser quitados mediante recolhimento de 30% do principal e o resto todo com prejuízo fiscal e base de cálculo, mas realmente a gente não tem nenhuma informação, notícia, rumor, nada sobre como vai ser feito isso exatamente. O que se faz? A gente vai aguardar a regulamentação. Ok. Uma perguntinha lá de Criciúma. Pagamentos à vista com prejuízo fiscal. Qual o procedimento? O procedimento para obter o valor? Bom, é a pergunta remota. Não está claro, né? A adesão tem que ser feita pelo ECAC, né? Não tem... seguir aqueles passos ali, marcar a adesão. Agora, a forma como ela vai fazer o cálculo do valor, ela pode obter o extrato dos débitos, não vai ser pela internet, se ela conseguir um agendamento na agência, ela pode ter lá, ou através da estimativa que ela vai fazer com os dados que ela tem, pelo valor que ela está pagando do parcelamento anterior, mas de qualquer forma ela vai ter que desistir do parcelamento anterior para fazer esse pagamento à vista. Wellington de Balneário Camboriú. Tem um cliente meu que ele foi fiscalizado na pessoa física, previdenciária, a parte previdenciária, e é referente ao ano 2011 e 2012. Só que a multa de ofício foi exercida agora em junho. Eu posso compensar? Ele entra nessa redução? A multa de ofício vinculada aos fatos anteriores? Sim, aí a multa pode ser parcelada. Pode ser parcelada e ela entra na redução também? Sim. Bom dia. No caso de um cliente, uma pessoa que tem uma dívida com a Receita, mas ela também solicitou uma compensação. O que ela tem a restituir é maior do que ela deve, no caso. Nesse caso, se tiver uma diferença, ou ela tiver que pagar essa diferença, ela tem uma dívida, vai ter que pagar o restante, como é que é feito? Ela tem uma dívida com a Receita e tem uma compensação. Já foi solicitada essa compensação, mas ainda o processo não finalizou. Ela tem um saldo ainda a pagar. Como é que funciona nesses casos? Dá para fazer normal? Se ela tem um saldo, ela identificou que tem um saldo que vai remanescer para pagar depois dessa compensação, ela pode pagar, normalmente, à vista. Ou parcelar. A questão está falando, é o saldo, você está identificando que após a compensação, mesmo assim vai remanescer um saldo. Né? Isso. Entende que ela pode pagar ou parcelar o saldo. Outra questão é se você vai desistir de toda a compensação. Aí, né, você acha que aquela compensação foi indevida, que foi a questão falando, ele vai ter que fazer desistência de uma manifestação de conformidade. Agora, se a compensação você entende que está correta, e mesmo assim vai remanescer um saldo a pagar, foi insuficiente o crédito que está procedendo, o saldo você pode pagar. Normal. Ou se você tem uma compensação ainda não homologada o pedido e você quer desistir dessa compensação para parcelar tudo com os benefícios, aí você também pode desistir da compensação integralmente, se não foi homologada ainda. Entendi, obrigada. Só que, entende assim, o valor que você informou numa DECOM, você pressupõe que tem todo o crédito para toda aquela compensação. Mas como você está dizendo que naquele processo ainda tem um saldo remanescente após a compensação, é isso para entender? Mais ou menos certo. isso. O valor compensado para você é a condicionante que você tem um direito creditório para extinguir aquele crédito, que ele está extinto por condição resolutória. Então você não tem, em tese está alegando que tem crédito integral, então você não tem saldo a pagar. Agora, se tem um processo, por exemplo, tem uma compensação de ofício que está tramitando e já tem um saldo, aí é aqueles. Sim, aí tem que analisar o caso, entendi. Oi, bom dia, meu nome é Rosane. Eu tenho uma dúvida quanto ao depósito judicial. Por exemplo, eu tenho um depósito judicial de PIS, o valor é superior, digamos, ao que eu tenho de débito de PIS, COFINS e IPI. Esse valor que eu tenho do depósito judicial, eu consigo utilizar ele como entrada no processo? Eu vou ter que fazer todo o cálculo dos débitos e aí abater esse valor do depósito judicial? Você pretende pagar à vista o saldo?
Não. Não, parcelar, tá. Então, o parcelamento ele vai levar em consideração o saldo da dívida após a transformação em pagamento definitivo desses depósitos. Esses depósitos eles vão funcionar como antecipação, para todos os efeitos, menos para ingressar. Né? Você vai ingressar, você vai pagar a sua antecipação como todo mundo que entrar no parcelamento vai pagar, até dividir até em 5 parcelas. Né? Esse depósito judicial vai funcionar como redutor, então, do saldo do parcelamento. O que você vai parcelar é o saldo do depósito, o saldo que não for quitado com o depósito. Né? O que for quitado com o depósito fica por ali. Né? E as reduções são aquelas aplicadas na data do depósito. Né? Obrigada. Não, nada. Senhores, bom dia. Novamente, Raquel aqui. A gente estava discutindo aqui uma questão, vamos ver se ficou claro. Eu tenho o parcelamento da Copa, o novo refis, a reabertura, é um parcelamento. Nós temos 4 modalidades, que são os demais e os débitos da Previdência, e tanto na receita quanto na dívida. Mas é um parcelamento só. Se eu não posso fazer, hoje eu vou fazer o da receita, amanhã eu faço o da dívida, na hora que eu faço a adesão, eu tenho que fazer a opção dos 4 ou eu posso abrir isso diariamente? Não, são independentes. Pode fazer a qualquer momento. Pode fazer a qualquer momento, posso todos os dias fazer um deles. Qualquer momento, até o dia 25/8. Recomendamos não deixar para o último dia. Só um esclarecimento, sobre o CNPJ inativo, vocês solicitam a reabertura via DBE, o evento 414. Não basta levar o documento lá, a gente não vai fazer de ofício, é reativação via DBE. Pagamento à vista, quando o débito está na dívida ativa, você entra no site da Procuradoria. Lá pelo site da Procuradoria você tem a opção pagamento à vista, ele já sai o DARF com os descontos. Então, você não precisa fazer nenhum cálculo. Ele já imprime esse DARF, o sistema já vai reconhecer esse pagamento. Da Receita Federal é que você tem que aplicar as reduções no DARF para fazer o pagamento à vista. Sobre a restituição, só para esclarecer, quem optou pela reabertura da lei, apenas aqueles que não têm mais interesse na reabertura e querem fazer só pela 12.996 que vão pedir a restituição. Não ficou claro para algumas pessoas aqui que estavam conversando. Normalmente, a pessoa não vai querer entrar na 12.996 para aqueles débitos vencidos até novembro de 2008. Então, ela pode manter as duas coisas. Ela mantém a reabertura, permanece pagando o DARF da parcela mensal, faz a opção da 12.996 para os demais débitos com vencimentos até dezembro de 2013, vai fazer os 2 pagamentos paralelamente e vai haver a consolidação da reabertura e depois a consolidação da 12.996. Vai ter os 2 parcelamentos. Oi, novamente com relação à questão da fiscalização. Vamos imaginar que eu tenha sido fiscalizado no período 2009 a 2011. Quando eu tiro o ECAC, ele sai como suspenso. Para efeitos de CND, se eu aderir ao programa no período posterior a este que abrange a fiscalização, eu tiro a CND, uma vez que estaria em discussão esse outro débito? Ele está suspenso por força de medida administrativa. Vocês estão discutindo no caso. Judicialmente nós estamos discutindo. Administrativo. Esse é administrativo, tá. Então, assim, enquanto ele estiver suspenso, e vocês não sei se vocês querem incluir isso ou não, se ele está em discussão administrativa, ele vai ficar suspenso, como é normalmente no 151, né, o do CTN, suspenso por reclamação e recurso. Esse débito, na consolidação, ele não vai poder ser incluído. Né? A não ser que você... eu vou querer pagar esse débito no refis da Copa. Então, você formula a desistência ou faz o pagamento, que se houver o pagamento vai ser considerada a renúncia tácita. Né? Se há interesse de incluir no refis da Copa, aí deve sim haver a desistência. Senão, vai ser discutido administrativamente. Então, entendi. Então... eu deixo esses débitos fora, porque estão suspensos, faço a adesão do refis nos remanescentes, na Receita Federal entende que eu consigo a CND. Positivo com efeito negativo, né? Sim. Sim, a discussão administrativa normal, né? É o motivo de suspensão do débito, da exigibilidade do débito. A única situação é que se você deixar de fora esses débitos, eles não vão poder ser incluídos depois. Né? Mas a certidão sai uns débitos pelo parcelamento, uns débitos pela suspensão. Eles não poderiam ser inclusos nem depois, quando houver a consolidação, aquele período de ajuste, caso chegue à conclusão do mérito? Não, por causa daquele período de... A desistência tem que ser feita até, né, o dia 25. Só a comprovação pode ser feita posteriormente. Ok, obrigado.
É muita pergunta, é muito telefone e pouca mão. Vamos lá. Adilson, a Gabriela Gil Gomes, lá de Aranaguá, pergunta. No pagamento à vista de um débito, deverá ser separado por código de receita ou por código de competência? Não, o pagamento à vista vai ser feito por debicad no âmbito previdenciário e no âmbito fazendário ou por competência daí. Por competência. Aquele processo, né? Vamos, o Hércules, detalhar aí, Hércules, como é que isso repercute lá no atendimento. Detalha bem para não ficar dúvida. O previdenciário, vou entrar no âmbito previdenciário, que é o que é mais complicado. O previdenciário, quando o débito está escrito em dívida ativa, ele vai pelas características que são emitidas a guia. Então, ele vai pelo título, porque você sabe que um débito previdenciário, ele gera um título, ele não vai o CNPJ ali no identificador. Tá? Então, se o débito está escrito em dívida ativa, vai ser como se fosse emitida a guia direto pelo sistema. Quando o débito é administrativo, aí a guia vai ser feita não pelo título da guia, mas com o identificador do CNPJ. É o código 6106, né? Não, esse é de parcelamento, né? Esse é o 4103. Quando é débito. Tem dois códigos. É o 4103 e 2208. 4103. E o CI 2208. E quando é CI é 2208, né? Tá? Então, assim, tem que diferenciar bem se o débito está escrito de dívida ativa ou não. Escrito de dívida ativa é como é a guia emitida. Só faz as reduções. Quando é administrativo, aí não. Tem que usar o 4103, né? 4103 CNPJ. E quando for débito de matrícula SEI, é o 2208 e a matrícula SEI. Essa que é a diferença. A Receita, a gente tem uma planilha que a gente faz esse cálculo automático, né? Se vocês forem na Receita e pedir para a gente faz ali e emite a guia já bem pronta. Inclusive, embaixo da guia, a gente já põe o que tem de redução e o que não tem. 4308, deixa eu dar uma olhadinha aqui. 4308 é o parcelamento administrativo. Tu quer quitar o parcelamento, primeiro tu tem que pedir a desistência do parcelamento. É o previdenciário, porque ela quer pagar o débito, porque ela está pagando o débito previdenciário, escrito de dívida ativa que está sendo parcelado. Hoje esses débitos estão todos incluídos no Passweb Prev, no nosso sistema, só que para a gente saber qual é o saldo para o débito e para a cobrança, tem que pedir a desistência do parcelamento, só que não está ainda no sistema. Então aquele negócio, ele quer pagar à vista. Vocês vão ter que aguardar quando chegar perto do dia 25, antes do dia 25, não tiver no sistema, vocês vão ter que pedir para a gente rescindir, fazer um requerimento e pedir a rescisão. Se vocês forem pedir a rescisão do parcelamento, vocês não podem pedir assim, desiste de todos os parcelamentos. Tá? Não é assim que funciona. Vocês têm que identificar qual é o parcelamento que vocês têm que decidir. Se vocês têm 5 parcelamentos, vocês vão fazer 5 pedidos, um para cada parcelamento. Porque isso aí vai compor o processo do parcelamento separadamente. Então, vocês têm que identificar qual é o parcelamento. Agora, o que a gente pede? É que vocês aguardem um pouquinho mais, tá? Para ver se o sistema entra. Eu não sei se vai entrar as desistências. Tá? As desistências do parcelamento previdenciário, ele é de um dia para o outro. Pede no dia seguinte a gente já tem o parcelamento rescindido. Tá? Vamos aguardar mais uma semana. Aí, se não tiver para pagamento à vista, teria que ser por aí. Só que em última análise, assim, o do previdenciário ainda não está disponível no ECAC para desistência. Está pedindo para aguardar. Mesmo assim, a hora que entrar, pode ocorrer que algum parcelamento não apareça. Então, o contribuinte tem até o dia 25, em última análise, aí faz um requerimento para garantir a desistência, porque é uma das condições para levar o saldo do parcelamento é que você faça a desistência. Então, o fazendário já foi implementado, o previdenciário estão providenciando, a Receita está ciente dessa necessidade. Agora, e ao final, mesmo assim, que implemente as duas, pode acontecer que algum parcelamento não venha a ser identificado, por algum motivo, está lá com tratamento manual, em última análise, daí vai fazer um pedido para garantir ficar registrado que ele desistiu no prazo. Dentro do prazo, né? Dentro do prazo, até o dia 25. Okay.
Sim, por isso eu entendo a preocupação da agência, por isso foi pedido que aguarde disponibilizar na internet. Assim, mas mesmo depois de implementado, pode acontecer que não se identifique um parcelamento, mas o contribuinte está ciente que tem aquele débito lá. Que o CAC aqui de Florianópolis, todas as petições que entram, impugnações, recursos, a gente não exige agendamento para esse serviço. Tá? E parece que as agências eles já exigem agendamento. A gente sabe que nesse período a demanda é muito grande, então provavelmente as vagas de agendamento já estão esgotadas até o final do mês, em alguns serviços. Né? Aí a gente teria que conversar, Luiz, lá com os agentes para essas petições de darem entrada sem ter agendamento. Senão vai complicar. Imagina, é difícil tirar um contribuinte lá de Itajaí, de Tubarão, né? Se deslocar para Florianópolis para simplesmente entrar com uma petição de desistência de parcelamento. Não faz muito sentido, né? Essa realidade não é só entre Florianópolis, mas tem todas as delegacias, agências do Estado que estão recebendo, cada uma tem uma realidade, uma limitação. Né? Então, agora, o protocolo acho que vai ser o último recurso se não estiver disponível na internet. Administrativo, né? Doutor Conrado, o profissional aqui ele retorna naquela questão da normatização da MP 651. Ele está preocupado se a regulamentação sair após a 12966. Não deve sair, né? Mas... O que nós entendemos é que aquilo ali é uma forma de quitação do parcelamento, independente da adesão ou não da 12996. Aquilo ali é outra coisa, é uma forma de quitação de qualquer parcelamento, inclusive, porque não teve restrição ali. O que a gente sabe é o texto do artigo 33 apenas, não tem mais nada sobre isso de regulamentação, de instrução, nada sobre isso. Então eu recomendo que o profissional faça o seu parcelamento como entender que deve na 12996 e aguarde a forma de usar aquele prejuízo fiscal. O gatilho do prejuízo fiscal. Dentro dessa do prejuízo fiscal, ele pergunta em relação, ele ou ela, não sei, pergunta em relação a controladas. Se a empresa A controla a B e C, a B pode utilizar do prejuízo fiscal da C? Boa pergunta. Boa pergunta. Espero que a regulamentação seja detalhada a esse ponto, né? Porque, por enquanto, só diz que vai poder usar das controladas. Das controladas. Não diz entre controladas. Né? Ok. Bom dia. Eu tenho um refis da 11941 e pretendo incluir na 2996 débitos posteriores. Nesse caso, teria antecipação também ou não? Os débitos posteriores é um novo parcelamento na regra da 12996. Teria antecipação, sim. Normalmente. Sim. Você vai manter dois parcelamentos. Eles são concomitantes. Você não precisa desistir do que está parcelado para reparcelar a totalidade desses débitos no novo parcelamento. Okay, a entrada vai incidir sobre os débitos só que estão entrando posteriores, agora. Mas tem que fazer antecipação. Sim, sim. Dos 5% ou dependendo do montante lá percentual. Exatamente, perfeitamente. Ok. Uma outra situação, eu tenho uma decompra que foi negada. Neste caso, eu faço uma guia única para pagamento à vista, ou eu teria que verificar as competências que foram compensadas, ou pelo menos pretendidas, né? A compensação naquela decomp. Não, é uma para cada período, assim, né? Do que foi compensado. Cada débito é um débito diferente. Aqueles que indicou na decomp, para cada um seria um débito tratado diferentemente. E uma guia para cada... Isso. Consequentemente, uma guia para cada competência. Uhum. Ok. E a última, no caso de pagamento à vista de débitos que estão na Procuradoria, eu utilizo, tem que ser através de certificado digital ou com código de acesso? Porque eu entrei esses dias com certificado digital e não localizei essa opção para pagamento à vista na Procuradoria. Olha, teria que dar uma olhada dentro do ECAC, é algum problema no ECAC. Né? A princípio, esse débito deve estar lá dentro. E ele é previdenciário ou não? Não, não é previdenciário. Não é previdenciário. Bom, teria que verificar a situação concreta. A princípio, ele deve estar lá dentro, deve ser possível de acesso, não haveria esse problema. Eu tenho a CDA impressa, inclusive, com o montante dos débitos, mas entrando com a procuração eletrônica, através do certificado digital, não encontrei a possibilidade de emissão. Se em última situação não conseguir, se esse problema não for sanado, o senhor eu oriento, né, a fazer o pagamento no código da inscrição, com o código com o número de referência à inscrição, e informar
para a procuradoria do seu domicílio fiscal, que foi pago à vista, para que a gente faça a baixa manual. Ok, obrigado. Só uma questão ainda sobre o caso da 11941. Caso o contribuinte queira desistir da 11941, ele perde todos os benefícios, conforme a gente havia falado, mas o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa que ele porventura tem utilizado, ela é devolvida ao SAPLI e fica disponível novamente para ser reutilizada. Tá? O parcelamento é desmontado desde o início, desconsiderando o uso desse prejuízo fiscal, e ele fica disponível novamente para ser utilizado na 12996. Se eu tenho um débito que ele está vencido até dezembro de 2013, mas ele foi inscrito em dívida ativa em 2014, eu posso aplicar a redução normal nessas multas? Pode aplicar normalmente. O que importa, no caso aqui, é o vencimento do débito. Do débito. A data da inscrição é irrelevante para esse parcelamento. Certo. Tá? E os débitos do Simples, inscritos em dívida ativa, também não entram? Depende. Simples Federal ou Nacional? Nacional. Não, Nacional não. O Nacional ele implica uma esfera, como o Dr. Saulo mencionou, outros entes da federação ele não entra. Né? Ok, obrigada. A delegada... O que não se confunde com aqueles parcelamentos que foram dados lá em 2007 e 2009 para a entrada no Simples Nacional. Tá? Daqueles débitos, eles são reparceláveis. Ok. A delegada Juliana Binotto, lá de Caçador, pergunta sobre o pagamento à vista com prejuízos fiscais. Poderei abater somente juros e multa nos pagamentos à vista com esses prejuízos fiscais? Favor esclarecer dessa modalidade, como faremos? Pagamento à vista. Só os juros. À vista com prejuízo. A dedução é dos juros, a multa é 100% benefício, né? 100%. E até 30% do principal. A multa isolada é que não pode. Né? A multa isolada a multa não pode. isolada ela não tem redução com prejuízo fiscal base de cálculo negativa. Para prejuízo fiscal. A multa de mora poderia, só que o pagamento à vista já é 100% de desconto, né? Uhum. Já bate 100%. Aí seria usado então para abater os juros. Não, principal não. Só multa e juros. O prejuízo fiscal só se utiliza para multa e juros. O pagamento à vista, a multa é 100% de redução. A multa de mora de ofício, né? Então, no fim, ao cabo, vai ser utilizado para juros. Talvez a dúvida seja já do artigo 33, que prevê que poderá usar até 70% do principal, mas aí realmente não está ainda... Não é o caso da 12996, tá? 12996, Isso. Prejuízo fiscal e base de cálculo negativo é só para multa e juros. É bom dizer que essa MP nem foi convertida em lei ainda, né? Sim. Talvez ela nem seja convertida em lei, então tem isso ainda possível. Prazo até novembro. Aqui me escrevem de Sombrio. Tem uma pessoa que tem um cliente com dívida no IBAMA, na PGFN. Pode pedir parcelamento da 12966? O IBAMA ele é inscrição que não é gerenciada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, é pela Procuradoria Geral Federal. Né? Eu vou ser bem sincero, eu sei que houve uma reabertura, mas eu estou totalmente por fora. Eu tive a curiosidade de olhar, porque ela está incluída ali na... Está na 65. Ela está que não faz parte da tributo administrado pela Receita, mas reabriu também, acho que é da 12065, que são das autarquias, né, as dívidas de natureza tributária das autarquias que são administradas pela Procuradoria Geral Federal. Houve reabertura também pela 12996. Houve também? Mas então, nesse caso, tratado com aquelas instituições. Esse parcelamento vai ser diferente do nosso, né? Esse parcelamento de qualquer tipo de débito de autarquias que não sejam as previdenciárias, né, que autarquias qualquer, IBAMA, INCRA, o que seja, ele tem que ser procurado junto à Procuradoria Geral Federal ou ao órgão administrativo, né? O IBAMA ou INCRA. Né? Direto, Esse caso não vai ingressar nenhum parcelamento nosso aqui. Não ingressa na 12996? Ingressa, mas não com a gente. Não 12996, mas não nessas modalidades aqui, que ele opta pelo ECAC, na Receita, só inclui tributos administrados pela Receita e Procuradoria. Tem que procurar o IBAMA. A lei contempla, mas cada órgão lá tem o seu disciplinamento, não está regulamentado pela Portaria 13, conjunta, que são exclusivos da Receita e Procuradoria da Fazenda. O SPU? Inscrito em dívida ativa entra. Inscrito em dívida ativa. Multa de CLT também?
Desde que seja inscrito em dívida ativa. Ok. Qualquer débito com a União inscrito em dívida ativa. Os tributários, os não inscritos também. A empresa tem débitos oriundos de 3 processos. É possível pagar à vista com aproveitamento e prejuízo fiscal e os demais parcelar? Sim, ele pode pagar um à vista e parcelar os demais. Ele vai fazer adesão. Aí tem que fazer adesão para cada uma das modalidades. Para cada uma deles, né? Sim. Pessoal das outras regiões está perguntando aqui, gostaria de uma solução de vocês, o que a gente pode reivindicar para que isso aconteça. A Receita está sem estrutura de atendimento, falta pessoas. Como a gente procede para pegar os relatórios, as coisas? A angústia deles lá é, faça a opção de qualquer jeito, mas às vezes fica na dúvida de fazer a opção, ou vamos trabalhar politicamente para que aconteça uma prorrogação, aconteça alguma coisa, para que ninguém está pedindo para fazer nada impossível, mas é que se consiga fazer as coisas normalmente. Por exemplo, o agendamento, a angústia deles, não conseguem agendamento. As regiões estão aqui pedindo informação. O que eu faço? Qual é a opção? Porque o que acontece? É muito comum o empresário botar a responsabilidade no profissional contábil. Ele acha que nós somos as pessoas mais habilitadas para fazer a opção para ele. E não cabe a nós fazer esse julgamento. Ele tem que ter uma estrutura e muitas vezes as dívidas são grandes. Então a gente tem que botar na mesa para ele, mesmo a gente assessorando ele, para ele tomar a decisão dele. E a angústia dos contabilistas no estado inteiro é essa. Como que a gente vai conseguir tirar os relatórios? Eu gostaria de uma opinião e de uma sugestão de vocês de como nós, como parceiros de vocês, poderíamos ajudar nesse sentido. Veja bem, as unidades executoras, a gente está limitado à regulamentação e esses prazos, né? O atendimento, assim, já há um esforço, há um chamado interno, tantas áreas internas, da cobrança também, até internamente, que a gente atende o contribuinte, estamos fornecendo extratos, o atendimento, mas tem agências de atendimento que têm limitação. Assim, o Estado todo tem unidades que são trocadas por 2 servidores, uma agência, então aquele é o limite dele de atendimento. Agora, para o pagamento à vista, você tem um prazo que é dia 25. A única coisa assim, a dica que eu posso dar, o parcelamento, a gente ainda tem a etapa da consolidação. Se você faz as desistências e deve recolher o valor aproximado, mas ainda há uma possibilidade nesse curso você corrigir e complementar. Agora, o pagamento à vista, sem utilização de prejuízo, não tem etapa da consolidação, não tem como regularizar uma diferença posterior. Agora, a questão do órgão, né, a política está sempre aberta, mas é com a administração da Receita, alguma prorrogação de algum prazo, mas encontra o limite, né, de legal. Senadora. Fabiane pergunta aqui, Fabiano Tombosi. Nesse parcelamento, há parcela mínima de 85% da última parcela dos parcelamentos existentes, como era no regulamentado na 11941? Não. Nesse aí a gente não não há nem a hipótese da modalidade do parcelamento débitos parcelados anteriormente, né? O débito entra normalmente como um outro débito qualquer, não há aquele cálculo dos 85% da última parcela. Ok. Perguntas? Então nós irmos para a reta final, são 11 horas. Uma pessoa jurídica, ela tem um único parcelamento, que é aquele refiso primeiro, lá onde fez adesão a 2000. Lá em 2000, março de 2000. A grosso modo, é benéfico a desistência dele daquele refiso lá de 2000 para esse agora? Em termos de benefícios que ele teve lá em 2000 no parcelamento e agora? O refis ele foi o mais benéfico em termos de ser vinculado ao faturamento e não ter a parcela mínima por não ter o prazo. Tem um novo entendimento que tem uma parcela mínima, tá, para ser paga, que não existe mais aquela possibilidade de não quitar nem a correção mensal, o recolhimento tem que ser maior do que a correção mensal. Então, aí você tem que fazer o cálculo de ver quantas parcelas faltam, quanto é que está recolhendo mensalmente e quanto é que seria o 180 avos do novo parcelamento, né? Mas, igual o refis, tanto que os outros não tiveram tantos benefícios quanto teve o refis original de 2000, né? Pessoal, então vamos encerrar, né? Já que não temos mais pergunta, queria agradecer... Tem mais uma aqui? Ah, essa aqui não.
Dá o microfonezinho lá, por favor. Não, o Estado não está te ouvindo. Eu acho, presidente, que o senhor deveria sugerir, já até pedir aqui para o Ari, para falar com o Guto, tudo e com vocês todos, eu acho que são maravilhosos, estão explicando tudo muito bem, mas eu acho que nós deveríamos ter mais uma oportunidade de fazer um debate desse tipo aí, presidente. Eu acho que seria importantíssimo, porque, vamos supor assim, até de preferência que fosse até à tarde. Por quê, presidente? Porque de manhã, geralmente, o pessoal vai tudo para o escritório, preocupado com as coisas. Hoje aqui, estava lotado. Vê que muita gente faltou. Pela inscrição que o Marcelo me falou, diz que tinha uma montoeira de gente, mas eu sei como é que é. De repente aparece um imprevisto no escritório, de manhã, e o pessoal vinha para cá, já desistiu no meio do caminho. Eu acho que seria interessante. E colocar isso aí, como eu já pedi para o senhor e para o Marcelo, de colocar isso aí também no nosso site, né? Eu acho que é muito importante. Está sendo gravado pela SDR, vai ser disponibilizado a gravação. Só essa é a minha sugestão. Né? E só parabenizar, né, presidente? Parabenizar a todos aí que compareceram, né? Valorizaram esse trabalho aí, nossos queridos colegas aí, né? O Luiz Henrique aí, o Conrado, o Saulo, o Ari aqui, o Guto, o Hércules, a moça lá, que eu me esqueci o nome, e o nosso procurador também que está aí junto aí, que está ajudando a gente. Eu acho que essa parceria é importante porque a sociedade precisa desses esclarecimentos e tem muita gente que está devendo, gente. O negócio está muito sério, muita gente não sabe, mas o negócio está muito feio. Eu agradeço, então, em nome do Ari, nosso delegado adjunto da Receita aqui em Florianópolis, a disponibilidade, porque, se eu não me engano, apenas nós, em um outro estado, se eu não me engano, Espírito Santo, não quero aqui fazer um comentário injusto, mas é o Espírito Santo, que conseguiu fazer esse debate em tempo hábil, né, embora estejamos aí com prazo já estourando. Esperamos que a regulamentação do Dr. Conrado saia, né, dentro em breve, e se houver também uma prorrogação, que seja disponibilizada para nós o mais rápido possível, utilize os canais do Conselho aí, porque a gente tem um link online com todos os profissionais do Estado e do Brasil também. Então, a gente fica à disposição, agradeço a participação de todos vocês e espero em breve o governo federal nos pagar um salário mínimo, né, pelo menos, né? Os contadores aí, que estamos trabalhando para vocês, hein? Todo o armazenamento de informações ali. Ali uma boa ideia, hein? Uma boa ideia. Já pensou? Por empresa, nós recebemos um salário mínimo, estava bom, né? Tributado na fonte bonitinho, doutor, para não ter problema nenhum de, né? Não ter problema nenhum de imposto, a gente poderia fazer tributação, já com retenção na fonte. Uma ajuda de custo, né? Gente, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí, obrigado à SDR pelo apoio e agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Obrigado, um abraço.